Então vamos lá, pessoal, para mais uma resolução de questões da Petrobras para o cargo de técnico de manutenção júnior para a área de mecânica. Prova que foi realizada em 2012. Ressaltando mais uma vez, acompanhe as nossas atividades através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e agora também através do nosso site, Mundo da Mecânica, concursos.com.br, cujos links estarão aqui na descrição, tá? Vai lá que tem muita coisa legal para vocês. Lembrando também que os nossos vídeos agora serão postados todas as terças e quintas, ok? Onde nós estaremos tratando não somente sobre concursos públicos, mas também sobre bancas examinadoras, mercado de trabalho, cursos, dicas de livros e outros assuntos, ok? Pessoal, uma coisa aqui que eu quero conversar com vocês, muito importante. Qual é o maior erro das pessoas que estudam para o concurso da Petrobras e suas subsidiárias? Então nós iremos falar sobre isto, tá? Preste atenção. 3 perguntas que você deve se fazer todos os dias. Primeiro, você sabe quantos livros você terá que ter lido para que você tenha condições de fazer uma prova desse nível? Você estuda para a prova somente quando abre o edital? E, em terceiro lugar, você realmente conhece a banca examinadora? Preste atenção, gente. Eu fiz uma avaliação dessa prova que nós estaremos realizando algumas questões dela aqui agora, essa prova de 2012, e eu peguei a disciplina de materiais de construção. Caíram 4 questões que eu classifico como materiais de construção. Preste atenção. Para que você tenha condições de resolver questões desse tipo, como a Petrobras cobra através da banca Seis Gran Rio, você no mínimo, tá? No ruim, você terá que conhecer essas 4 literaturas, né? Os 3 volumes aí do Chiaverini de Tecnologia Mecânica e o Callister. Você tem que conhecer. Isso aí é a base de materiais de construção. Preste atenção. Somando as páginas destes 4 livros, nós temos aí aproximadamente 2.505 páginas, tá? O edital, normalmente, ele ocorre 60 dias antes da prova, normalmente, tá? Se eu pegar essa quantidade de páginas e dividir por esses 2 meses, eu terei aí eu terei que ler aproximadamente 42 páginas por dia, somente de materiais de construção. Mas o conteúdo é extenso. Eu não tenho somente materiais de construção. Eu tenho metrologia, processo de fabricação, soldagem, elétrica, resistência dos materiais, manutenção, entre outras matérias. Ou seja, se eu deixo para estudar somente quando abre o edital, eu não tenho tempo de estudar todo o conteúdo. Consequentemente, não estarei preparado. Por consequência, não passarei, não serei aprovado. Quando sai o edital, o que eu devo fazer? Preste atenção, o edital não é para você começar a estudar. Abriu o edital, vou começar a estudar. Não, está errado. Abriu o edital é somente para você revisar o que você já viu. Abrir o edital é somente para isso. Por quê? Porque se você deixar para estudar somente quando sai o edital, você não tem tempo para estudar, né? Isso porque a gente não abordou ainda também português e matemática. Além da parte específica, que é um conteúdo extenso demais, você ainda tem português e matemática. Ou seja, quando sai o edital, você não tem condições de estudar todo o conteúdo. O edital é só para que você tenha condições de revisar a matéria, tá? Você tem que aprender a se programar. Isso é um problema do brasileiro. O brasileiro, em sua maioria, não tem o hábito de se programar, né? De fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo. Preste atenção. Ninguém pode afirmar quando vai abrir o concurso. Se você me perguntar, vai abrir esse ano? Eu vou falar para você assim, é possível que sim, é possível que não. A título de exemplo, ano passado, quando ninguém esperava, abriu um edital. Tá? Então pegou todo mundo de surpresa. Ou seja, quem estava estudando, quem estava preparado, se deu bem. Mas a maioria não esperava, porque nem se cogitava. Você tem que se preocupar com a variável que você pode controlar. E qual é essa variável? Estar pronto. E como é que você está pronto? Ou fica pronto? Através dos estudos. Porque presta atenção, muitas das vezes a gente só entende que é a oportunidade quando ela passa, porque normalmente ela não vem caracterizada como oportunidade. Então você
Tem que começar a estudar? Não hoje, não agora, mas ontem. Você já perdeu muito tempo. Olha, está comprovado que a melhor maneira de você conhecer a banca é através de resoluções de provas anteriores. E pensando nisso, a gente tem preparado materiais para vocês, tá? Então, acesse o link aqui embaixo, nós temos diversas provas já resolvidas para você, só para que você se atente às questões que você possua mais dificuldade de resolver, já está lá resolvido. Vai lá, acesse o material, tenha em mãos, se prepare. Você já perdeu muito tempo, não deixe mais essa oportunidade passar, ok? Agora vamos lá para a resolução das questões. Questão 47, ele diz o seguinte, ó. Através de que processo se obtém um ajuste de uma peça com interferência? Aquecimento da peça interior e resfriamento da peça exterior? Aquecimento da peça exterior e resfriamento da peça interior? Resfriamento de ambas as peças? Aquecimento de ambas as peças? Usinagem da peça exterior ou da peça interior? Lembrando aí que quando ele fala de peça interior, ele está se referindo ao eixo, tá? E quando ele fala de peça exterior, ele está se referindo ao furo. Ok? Bem, a NBR 6158 diz o seguinte, que o ajuste por interferência é quando eu tenho a diferença negativa entre as dimensões do furo e do eixo, antes da montagem, quando o diâmetro do eixo é maior que o diâmetro do furo. Então, eu vou ter essa configuração aí, tá? Então, o eixo aí sendo representado por esse tópico azul e o furo pelo tópico verde, tá? Então, o eixo é essa parte maciça, o furo é justamente aonde o eixo vai penetrar, tá? Também se chama muito na área de macho e fêmea, tá? Então preste atenção, gente. O ajuste por interferência é obtido através do resfriamento do eixo e do aquecimento do furo. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando com contração e dilatação. Quando eu resfrio o eixo, ele vai contrair, a sua dimensão vai ser reduzida. E quando eu aqueço o furo, ele vai se dilatar, a dimensão dele vai aumentar. E quando eu fizer esse encaixe, quando ambos retornarem à sua temperatura ambiente, o que vai acontecer? O eixo, inicialmente, ele tinha a dimensão maior que a do furo, não é? Então, o que vai acontecer? O furo ele vai diminuir, porque ele vai resfriar, né? E o eixo ele vai aumentar, porque ele, já que a temperatura dele é negativa, então ele vai voltar à temperatura ambiente, então ele vai aumentar. Então, será produzido a partir daí um ajuste por interferência. Portanto, está correta aí a alternativa B, que diz que é o aquecimento da peça exterior e o resfriamento da peça interior. Ok? Agora a questão de número 60, ele diz o seguinte, que uma bateria de 12 volts é ligada aos terminais de um circuito resistivo que contém dois resistores idênticos de 2 ohms instalados em paralelo. Tá? É bom grifar isso aí. No circuito é instalado mais um resistor de 2 ohms em paralelo aos demais. Tá? Em relação ao circuito com 2 resistores, a corrente que passa pela bateria será de 10% maior, 20% maior, 50% maior, 20% menor, 50% menor. Então nós temos duas situações. Iremos avaliar aí, tá, as duas situações. Então vamos lá. Eu costumo sempre falar o seguinte para as pessoas. A melhor maneira de você resolver a questão é você separar as informações de maneira organizada para que você entenda o problema. Tá? Então nós temos a EDDP, nós temos a resistência 1, o resistor 2, o resistor 3. Iremos avaliar a corrente na primeira situação e a corrente na segunda situação, estabeleceremos uma relação entre ambas. Tá? O que vai acontecer? Vai aumentar? Vai diminuir? Isso que nós iremos ver. Então, no primeiro caso, circuito em paralelo, nós temos o seguinte, que a resistência equivalente em circuito paralelo é dado pelo seguinte, né? Resistor 1 vezes resistor 2 dividido pela resistência 1 mais a resistência 2. Então, rearranjando isso aí, substituindo os valores, iremos encontrar que a resistência equivalente 1, tá? É igual a 1 ohms. Então, lembrando lá da lei de ohms, que quem vê ri, né, que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, então a corrente, na primeira situação, será igual à tensão dividido pela resistência equivalente 1, ou seja, 12 amperes. Tá? No segundo caso, em circuito em paralelo também, agora eu tenho a minha resistência equivalente 2, que vai ser quem? Justamente a resistência equivalente 1
vezes o terceiro resistor, dividido pela resistência equivalente 1 mais o terceiro resistor. Substituindo os valores aí, pessoal, eu vou encontrar aí uma resistência equivalente 2 de 0,67 ohms, tá? Aplicando novamente a lei de Ohms, para a segunda situação, ou para a segunda corrente, eu terei que essa segunda corrente vai ser igual a 18 amperes. O que vai acontecer? Eu aplico uma regrinha de 3 para estabelecer. Dá para fazer de cabeça, mas vamos fazer aqui uma regrinha de 3. Tá? Na primeira situação eu tinha 12 amperes, que está para 100%, assim como 18 amperes está para x% que eu quero descobrir. Então, estabelecendo aí a regrinha de 3, 12x é igual a 18, x é igual a 18 sobre 12, que vai dar 1,5. O que isso significa? Eu tive um aumento de 50% em relação à primeira situação. Tá? O que nos leva à alternativa C como correta, 50% maior. Ok? Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, tá bom? E um forte abraço, até a próxima!